Há muito tempo que o bolso não é só mais um lugar para se guardar coisas. Ele se tornou parte do designer de uma peça, fazendo toda a diferença do look no corpo feminino. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui eu sempre falo sobre modelagem e costura de roupas. E se você chegou nesse vídeo por um acaso e gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever. Eu tenho postado segunda-feira às 19h30. E esse dia e horário é um teste, então caso eu venha mudar, eu aviso por aqui e nas minhas redes sociais. Aliás, me segue por lá, vou deixar os links todos na descrição desse vídeo. Hoje eu trago o tutorial de um bolso que é mais usado em peças esportivas, como os jeans, por exemplo. E eu conheço esse bolso como bolso esporte. E eu gostaria de saber de você, por qual nome você conhece esse bolso? Me deixa saber nos comentários logo aqui abaixo do vídeo. Aliás, eu fiz uma pergunta parecida com essa no vídeo onde eu ensinei a fazer um bolso que eu conheço como bolso faca. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Então faz o seguinte, assiste o vídeo de hoje, responde nos comentários por qual nome você conhece esse bolso, depois assiste o vídeo aqui em cima e também responde lá qual nome você conhece o bolso que eu ensinei lá. Compartilhe comigo seus conhecimentos, eu gosto muito de aprender. Ajuda a mim e outras pessoas que leem os comentários do vídeo. E agora vamos lá aprender a fazer esse bolso? O bolso que eu vou ensinar hoje é esse aqui, que tem por característica ter a parte da abertura arredondada. É um bolso muito utilizado em peças mais esportivas, por isso que os jeans normalmente vêm com esse bolso. Você vai encontrar esse bolso mais profundo ou mais raso. Geralmente os bolsos mais rasos são quando a peça é mais rebaixada, que é o caso dessa daqui. Está muito abaixo da cintura, então se você fizer um bolso mais profundo, ele vai pegar bem na coxa. Por isso se faz ele mais raso. Você pode fazer o bolso desse jeito aqui, simples, como você pode também acrescentar um outro bolsinho por dentro, mais para enfeite mesmo, porque cabe pouca coisa aqui, no máximo que vai caber uma moeda, um bolsinho mesmo de enfeite. Então aí você tem essas duas opções. O que você pode fazer também é modificar o arredondado do bolso, igual esse daqui, não sei se dá para ver, mas ele tá vindo meio reto, depois arredonda aqui no cantinho, depois segue reto. Já esse aqui, ele tá vindo um arredondado mais aberto. Eu estou colocando o papel aqui por conta do reflexo que tá dando na revista aqui. Mas aí, então, você tem essa opção de fazer o arredondado conforme você queira no seu estilo aí. Para exemplificar, eu vou usar aqui uma saia. E você já deve ter feito todas as alterações na peça antes de desenhar o bolso. Então, se a sua peça é na linha da cintura, se é abaixo, quanto que você desceu, se ela tem cós, se não tem, se precisa de ajustar na lateral, enfim, o modelo da peça que você vai aplicar o bolso já deve estar pronto antes de desenhar o bolso. Eu trouxe aqui uma peça jeans minha para exemplificar, e na modelagem eu vou fazer essa medição aqui, ó, da lateral da peça para dentro e da lateral da peça para baixo. Se eu for medir daqui a aqui, dá mais ou menos a largura da mão. Só que eu não vou te falar para você medir primeiro a largura da sua mão, porque primeiro eu tenho que saber daqui a aqui e daqui a aqui. Então, o que eu sugiro? Que você pegue uma peça que você já tenha, que você goste, e faça a medição aí, né, para ver quanto que dá, para colocar aqui. Aí, depois que você marcar, você coloca a mão aqui, para ver se cabe dentro desse espaço aqui, que é a abertura do bolso. Com os dois pontos marcados, agora é só fazer o desenho. E aí você pode utilizar a régua, uma régua de cabo ou alguma outra régua que você tenha, ou fazer a mão livre. Pode utilizar também, de repente, até algum objeto redondo que você tem, uma lata, uma tampa, enfim. É só usar a criatividade aí. Eu gosto de fazer a mão livre mesmo. Eu vou marcar aqui agora a profundidade do bolso.
E você, na hora que eu fazer o seu, você tem que analisar o modelo que você está fazendo. Por quê? Como eu falei lá no começo do vídeo, se você está fazendo uma peça em que a cintura está bem rebaixada, aí você vai e faz o desenho conforme eu fiz aqui. Depois vai colocar a profundidade que eu estou sugerindo aqui, pode ser que o seu bolso fique muito baixo, muito comprido, né? Encostando no meio da perna. Então, você tem que analisar o modelo que você está fazendo. Como sugestão aqui, eu vou colocar 15 centímetros. Se você analisa aí na sua peça se os 15 centímetros vai ficar bom no seu corpo. Então, daqui para baixo, eu marco os 15 centímetros. Normalmente, esse tipo de bolso é feito em peças que tenham abertura aqui na frente. E aí, o bolso é preso nessa parte aqui. Então, eu vou descer da cintura para baixo 6 centímetros para depois terminar de fazer o bolso. Para fazer o desenho da parte interna do bolso, eu gosto de fazer no olho mesmo, mas caso você tenha dificuldade, eu vou traçar umas linhas aqui para te auxiliar. Então, eu já pontilhei uma linha aqui da seguinte forma, encostando o esquadro nessa linha e no ponto que eu havia marcado aqui, ó. Aí, eu tracei uma linha pontilhada. Agora, com o esquadro encostando nesse pontilhado, ou até na linha aqui de baixo, mas caso o seu não tenha, eu vou colocar aqui no pontilhado mesmo. Encostando lá na parte de cima, eu dou um traço para cima sem tamanho definido. E aí, vou subir nesse traço 1 centímetro. Isso aqui tudo é sugestão, você pode vendo aí que fica melhor para você. Aqui eu entrei reto 2 centímetros. E agora eu vou ligar desse ponto a esse, fazendo uma curva aqui para dentro e depois para fora. Então, aqui, ó, vem reto, faz a curva para dentro, depois vai descendo para fora até pegar naquele pontinho ali, ó. E aí, acaba de traçar aqui, ó. Então, o que vai ficar do bolso é só esse aqui, ó. Aqui, pode apagar. Alguns modelos de bolso tem um acabamento aqui nessa parte interna do bolso, igual esse. Então, vou fazer isso agora na modelagem. Eu vou marcar a partir do desenho aqui da abertura do bolso, a largura que eu quero do acabamento. Vou dar a sugestão de 4 centímetros, então é só marcar 4 centímetros a partir desse desenho aqui, ó. Aí eu vou marcando 4, 4, 4, 4, até chegar lá em cima e depois eu faço o traçado. Aqui eu já vou colocar o fio do tecido em todas as peças. E aí, eu vou fazer uma marcação que pegue todas elas. Então, desta linha pra cá, eu vou colocar um valor que pegue em todas as peças. No meu caso aqui, vou colocar 20 centímetros, mas não precisa ser exatamente como eu estou falando. Pode ser mais, pode ser menos, desde que ele pegue em todas as peças aqui dentro. Bom, aqui como são várias partes, eu vou mostrar por parte cada uma. Então, eu já coloquei um papel e um carbono aqui e vou tirar o seguinte molde, pegando aqui, aqui, aqui e aqui. Em todos eles eu vou colocar a marcação do fio do tecido. Agora eu vou tirar esse acabamento que foi feito. E por último, só esse pedacinho aqui, ó. Esse molde que eu fiz por último representa isso aqui
na peça, que a gente chama de vista. E se eu deixar ele do jeito que está ali, ele vai ficar rente aqui à beirada da entrada do bolso. E aí, quando eu movimentar o corpo, quando eu colocar a mão, tirar a mão do bolso, o que vai ficar aparecendo aqui é essa parte do forro, porque ele vai estar curto aqui. Então, eu tenho que acrescentar nele um valor que me permita movimentar o corpo sem que fique aparecendo o forro. Como sugestão, eu vou acrescentar 5 centímetros daqui para baixo, em toda a extensão do molde. Vou prolongar essa linha aqui para baixo. E aí, vou marcar os 5 centímetros. E ainda ficou faltando um molde que eu já estava esquecendo. Ele é copiado da seguinte maneira. Aqui. E aqui tudo. Você tá vendo a pence aqui, mas você ignora, porque essa pence não tem no bolso. Na hora que eu fiz o primeiro desenho do molde, eu até subi aqui, depois que eu lembrei, que ela aqui é só feito como se fosse a cintura, né? Não tem essa pence aqui no bolso. Aí você ignora a pence. Aqui eu já tenho todas as peças copiadas e colocadas margens de costura. E as margens são colocadas principalmente nas laterais e na parte superior das peças. Na parte de baixo da peça, você coloca se quiser, porque na hora que você está fazendo o aumento para marcar o desenho do molde, você já pode contar com a margem acrescentando um pouquinho mais. Ou se você, na hora de costurar, tirar um pouquinho aqui, vai ser pouca coisa, não dá muita diferença. E ainda falta fazer uma modificação aqui no molde da peça onde vai ser aplicado o bolso. No meu caso aqui é uma saia. Então, nesse molde aqui, eu preciso retirar esse pedacinho aqui da parte superior. Então, eu vou retirar esse pedaço e vou colocar margem de costura na peça, fazer a limpeza aqui do molde e volto para mostrar. Eu já estou aqui com os moldes todos recortados e colocados margem de costura, inclusive essa peça aqui, que é a peça principal, eu já retirei a parte superior ali e coloquei margem de costura nela. Cada pecinha dessa você vai cortar 2 vezes, ou seja, uma para o lado direito do corpo e outra para o lado esquerdo. Então, se você está posicionando o molde no tecido dobrado, você vai posicionar, cortar, vão sair 2 partes. E se você estiver cortando no tecido aberto, você vai posicionar uma assim e o outro você vai virar para cá para sair do lado certo do corpo, senão as duas vão sair para um lado só. Se você for iniciante, eu sugiro que você copie cada molde desse mais uma vez para você posicionar no tecido aberto e aí você corta uma vez cada parte. Cada pecinha dessa menor é bom escrever o que é a lateral dela, para na hora da montagem da peça não fazer confusão. Eu já estou aqui com as partes cortadas no tecido, mas antes de fazer a montagem da peça, eu gostaria de fazer uma observação. Caso a sua peça principal tenha pence na frente, como a minha aqui, você pode tirar os moldes dos bolsos da seguinte forma. Você vai copiar a parte interna aqui, a lateral, essa parte aqui. Quando chegar nessa aqui, no centro-frente, você fecha a pence para copiar, porque se você fizer igual eu fiz, dá uma diferencinha do bolso para a peça principal. É pouca coisa, mas eu quero explicar porque pode ser que depois você ache que fez errado aí e é só isso mesmo a correção. Ó, vou colocar aqui em cima. Ó, tá vendo que sobra um pedacinho aqui? Sobra em cima também, porque eu fechei a pence aqui. Então, tô te explicando isso porque se você não quiser fazer como eu fiz aqui, você fecha a pence e copia a parte de cima. E aqui no centro-frente com a pence fechada. Então, agora vamos para a montagem da peça. Eu coloquei um nome em cada peça, mas se eu errar algum nome aí, você me corrige nos comentários. Bom, aqui eu tenho a frente da saia, que eu cortei uma vez. Aqui do lado eu tenho as costas, parte das costas que eu cortei para ajudar aqui na montagem. Essas 2 partes aqui eu vou chamar de forro, então forro costas e forro frente. E aí, se você souber o nome certo, você me fala. Aqui eu tenho revel, que é o acabamento interno. E esse pedacinho aqui, que é a vista, eu cortei um no tecido da saia, aqui.
porque ele vai ficar aqui aparecendo. Então pode ser que você quer fazer um design na peça. Então eu cortei um tecido estampado, ó, para te mostrar que você pode cortar numa cor que combine, né, com a peça que você está fazendo, e aí você tem um designer na peça. Eu dei uma paradinha na aula só para explicar algo que eu acho que não ficou bem entendido lá. Então eu vou reexplicar aqui, e eu não gosto de deixar dúvidas, e por isso que eu voltei aqui. Então eu cortei duas vistas na aula, que é essa pecinha aqui, ó. Uma eu cortei nesse tecido aqui, que é o mesmo tecido da saia, e o outro eu cortei nesse estampado aqui. Então você tem as duas opções. Caso você queira fazer uma peça normal, sem muito design, vai ficar igual essa calça que eu tenho aqui, ó. A vista é da cor da peça, aí não vai dar muita diferença, né? Agora, se você quer fazer uma peça com design, com detalhe, aí você corta num tecido diferenciado aí, para fazer um modelo diferente, tá bom? Então, vamos voltar lá para a aula? A primeira coisa a ser feito, caso a peça tenha pence, é fechar a pence. Então, até o meu tá até com um alfinete aqui, depois eu vou passar a costura para fechar a pence. Depois eu vou pegar a vista e vou dar acabamento na parte de baixo dela. E aqui tem vários tipos de acabamento que podem ser feitos aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer acabamento, vou deixar aqui em cima para você assistir. O que eu vou fazer aqui é passar um ponto de franzir bem na beiradinha aqui, fora fora. Vou dar uma leve puxadinha e vou virar para dentro assim, ó. Porque o ponto de franzir, como essa parte aqui é enviesada, ele vai me ajudar a virar para dentro assim, ó. Vou virar a beiradinha para dentro, porque depois eu vou pregar ele aqui, ó. Então ele tem que ter dado acabamento na beiradinha, ó. Vou fazer assim. Eu poderia já virar direto aqui, mas eu quero te mostrar como fazer isso aqui. Olha como que ficou bem acabadinho. Eu estou usando uma linha um pouquinho diferente do tom aqui, só para você conseguir visualizar. Agora eu vou pegar a parte da frente do forro e vou posicionar a saia por cima e venho com o acabamento, que é o revel, e posiciono aqui por cima. Nessa hora é bom alinhavar, porque são 3 tecidos, aí pode ficar escorregando. Vou passar uma costura aqui, ó, na beirada. Pode ser com a largura de um pé de máquina ou com 1 centímetro, caso você queira deixar exatamente como ficou no molde. Eu dei vários piques aqui na margem de costura, porque quando é parte arredondada, precisa de dar os piques para não ficar embolando o tecido ali, porque eu vou jogar esse tecido todo pro outro lado. É importante dizer que aqui eu estou fazendo de cor diferente, porque eu quero que fique mais à vista para você ir. Mas o ideal é pegar essa parte aqui e fazer no mesmo tecido da peça principal, porque quando eu virar o tecido para lá, mesmo que esteja bem feitinho,
corre o risco de ficar aparecendo a beiradinha aqui. No caso, ó, tá vendo que é escuro? Vai ficar aparecendo a beiradinha. Então, o ideal é fazer com o mesmo tecido da peça principal. E se você quiser também, antes de costurar o acabamento aqui na saia, você pode dar o acabamento aqui na beirada, fazer um ponto de zigue-zague ou aquele mesmo ponto que eu fiz anteriormente nessa peça aqui, ó. Aí tem vários tipos de acabamento aí, você estuda qual é o melhor. No meu caso aqui eu vou fazer depois. Então agora eu vou pegar, jogar esse acabamento para lá e aqui eu tenho duas opções, eu posso jogar para cá e prender ele só na margem de costura ali, ó. Fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui. Mas eu já vou fazer aqui de uma vez, ó. Vou jogar em cima do forro, assim. E aí acerto bem certinho e vou passar uma costura aqui, ó. Aqui eu já joguei o revel pro lado do forro e passei a costurinha que eu falei anteriormente. E eu dei o acabamento no revel já prendendo ele no forro. Só estiquei ele aqui em cima do forro e passei um pontinho que tem na minha máquina aqui, que corresponde ao chuleado, é a mesma coisa, só é um pontinho diferenciado. Então você pode fazer o acabamento do revel aqui na beirada dele, solta do forro e depois prender no forro, ou fazer como eu já fiz aqui, já faz direto no forro, prendendo o revel no forro e passando na beiradinha aqui. E agora com a parte do forro que tem a vista, com ela voltado para cima, eu vou pegar a saia e posicionar aqui em cima, bem certinho, observando aqui a lateral se tá certo, e aí vou virar pro lado avesso e vou alfinetar as duas partes do forro. Porque agora eu vou passar uma costura de fora a fora aqui, ó, dando acabamento. E aí pode ser várias maneiras de fazer isso aqui, como eu falei anteriormente. Dá uma olhadinha no vídeo que eu indiquei, que lá tem vários tipos de acabamento. No meu caso aqui, eu vou passar o mesmo pontinho que eu passei aqui na beirada do revel. Vou passar esse ponto aqui, ó, de fora a fora, para prender as partes e já dar o acabamento na beirada. Olha, a costura tem dessas coisas. Às vezes a gente planeja um acabamento e depois tem que modificar por conta, às vezes, não ficar bom. Foi o que aconteceu comigo. Eu ia passar o pontinho aqui decorativo, mas não estava ficando bonito o ponto. E eu teria que mexer na máquina, regular ela, trocar agulha. E eu preferi fazer o mesmo acabamento que eu fiz no bolso faca. Aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha nesse vídeo, porque é um bom acabamento e é bem facinho de fazer. O acabamento fica limpinho, fica muito bom mesmo. Bom, aqui eu já coloquei a parte das costas sobre a frente, direito com direito. Eu nem fechei a pence porque a ideia aqui é só mostrar a lateral. Então, eu passei uma costura aqui juntando as duas partes. E aí é preciso fazer o acabamento aqui na lateral, né? Passar um overlock, um chuleado, enfim. Aqui eu passei uma costurinha prendendo a saia no bolso, só porque fica solto, fica ruim para mexer. Então, é bom passar. E depois de feito tudinho, o bolso tá todo assentadinho, aí você vê o que tá sobrando e retira. Só cortar os excessos ali. Uma coisa que eu acho que eu não falei no vídeo do bolso faca, é que toda peça, tipo calça, bermuda, short, que vai levar um bolso, o ideal é fazer essa curvatura do bolso, para que a peça não fique incomodando no corpo. No caso de saia não precisa, mas no caso de calça, bermuda, é bom fazer essa curvatura aqui para não ficar incomodando. E aí, nesse caso da peça ser aberta na frente, o bolso, essa beirada aqui do bolso vai ser presa nessa costura aqui. E aí, depois de feito tudo isso, a peça já tá pronta para ser terminada. Aí, no caso, você vai juntar as duas partes frente, vai dar os acabamentos necessários, colocar o cós, aí a peça tá finalizada. Eu espero que você tenha entendido tudo, que eu faço com o maior carinho para você. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. E agora vamos para a meditação de hoje, que se encontra em Lamentações 3, versículos 22 e 23, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu gostaria de te fazer um desafio. Que você tire um dia da semana, levante bem cedinho, lá pelas 5 horas da manhã, vá num lugar onde você possa ver o dia amanhecendo e
Pense nesse versículo que eu acabei de ler. Bom, olha dessa seguinte forma, a cada amanhecer, enquanto você existir, Deus está te dando uma oportunidade de mudança de vida, porque as misericórdias dele se renovam a cada amanhecer, ou seja, ele te dá uma oportunidade a cada amanhecer para você mudar. Pense nisso, mude a sua vida, leia a palavra de Deus, medite, porque nela você encontra a resposta para tudo que você quer na sua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra e que realmente faça diferença em você. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de dar like nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Fique com Deus, até a próxima, tchau!